Oi, queridos, aqui é a Gi para mais uma aula de redação. E nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai falar sobre contextualização na redação do Enem. Esse vídeo faz parte das aulas que a gente está tendo sobre repertório sociocultural e interdisciplinaridade. O repertório sociocultural é muito importante a gente mostrar na redação do Enem, não só por ele ser exigido na competência 2 e aí ganhar mais pontos nela, mas também porque a gente colocando o nosso repertório lá, a gente relacionando, né, o tema da redação, o nosso ponto de vista com algo que a gente já aprendeu de outras disciplinas, algumas citações e alguns dados estatísticos, né, algumas coisas mais, a gente consegue argumentar melhor e assim a gente consegue aumentar de forma geral a nossa nota no Enem. Então, por isso que eu acho essas aulas, né, de repertório sociocultural muito importantes. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver o recurso da contextualização. No vídeo anterior, a gente viu a citação e no próximo vai ser os dados estatísticos. Então, vamos lá relembrar um pouquinho da parte 1 da aula de repertório sociocultural, que foi a aula de citação. A gente viu citações para diversos eixos, né, de tema, então para o eixo social, o eixo educacional, o eixo tecnológico. A gente viu isso lá na aula de citação. Se vocês quiserem ver o vídeo, tá no Google Sala de Aulas. A gente viu também a importância de usar a citação e contextualização nos 4 parágrafos da redação. Então, não basta utilizar a citação ou a contextualização só uma vez, tipo, só na introdução. Não, tem que ser em todos os parágrafos. E a gente fez também, né, eu pedi para vocês a atividade de reescrever uma redação, né, que vocês já tenham escrito, né, pro pré. De que forma? Acrescentando citação e contextualização nos parágrafos que não tivesse. Então eu recomendo vocês darem uma olhadinha, né, no material, no vídeo da aula de citação para vocês se inspirarem na escolha dessa citação, que agora é o momento que a gente tem para se inspirar, para anotar as citações, enfim, lá tem várias dicas, não vou dar spoiler aqui não, vejam lá na aula de citação. Bom, agora só um pouquinho de spoiler, né, dessa última aula, não spoiler porque já foi, né, mas relembrando, né, nos episódios anteriores de redação do pré, 2 citações multiuso muito legais. Nada deve parecer impossível de se mudar, né? Todo o tema do Enem, né, que a gente teve até aqui, pediu uma mudança, né, uma proposta de intervenção. Então, essa frase, né, essa citação cabe para muitos temas. Mudar é difícil, mas é possível, do Paulo Freire, também cabe para muitos temas. E aí eu trago um exemplo para vocês de citação multiuso. Esse exemplo, ele vem, a referência desse material é o material do pré-vestibular social Nós no CT, né? Onde teve, né, vários outros professores, no caso aqui, esse daqui é da professora Tamires, que trouxe esse exemplo que eu achei muito legal e estou trazendo para vocês aqui também. E aí ela usa essa frase do mudar é difícil, mas é possível. Como? Olha só. Em meados do século XX, o educador, pedagogo e sociólogo brasileiro Paulo Freire definiu uma base social filosófica que dizia mudar é difícil, mas é possível. Então, ela contextualizou, né, o Paulo Freire no tempo também e usou a citação, né, direta. Mudar é difícil, mas é possível. Agora, ela vai relacionar isso, né, essa citação com o tema. O tema que é a questão da inclusão das pessoas com deficiência. E ela diz o seguinte: nesse sentido, a questão das pessoas com deficiência, perpassando por sua inclusão efetiva na sociedade, urge por mudanças significativas. Ou seja, o tema, né, incluindo essa parte mais abrangente e a parte mais específica, urge por mudanças significativas. E o que ela estava falando no começo com Paulo Freire é que mudar é difícil, mas é possível. Então, relacionou o tema com a necessidade de mudança. E aí ela finaliza dizendo os 2 aspectos que ela vai tratar, cada um em um parágrafo do desenvolvimento, que é a acessibilidade para esse grupo, buscar acessibilidade e minimizar o preconceito sofrido. Bom, então, tendo feito esse resumão da aula de citação, vamos para a aula de contextualização, né, e dados estatísticos, sendo que nesse vídeo a gente vai ver mais a questão da contextualização. Então, para a gente começar, para o nosso argumento ficar bem embasado, a gente pode usar diversos recursos. Pode usar a citação, pode usar a contextualização, pode usar dados estatísticos. A gente vai ver aqui nessa aula exemplos de como contextualizar.
Um exemplo de contextualização bastante versátil é a Constituição Federal de 1988. Por que ela é versátil? Porque ela a Constituição ela garante direitos, né, que são direitos para todos os cidadãos brasileiros e são direitos relacionados a diversos aspectos. Então, aspecto de a questão da saúde, questão da moradia, questão do trabalho, questão da educação, saneamento básico, todas essas questões são tratadas na Constituição, né? E aí, primeiramente, uma citação, né, da Constituição. Todo poder emana do povo, isso é muito importante, né? Pode ser utilizado em diversos temas, né? Então, utilizando como o respaldo da Constituição, que todo poder emana do povo, vocês podem embasar o argumento de vocês. Outra coisa que a Constituição, né, que a gente pode contextualizar da Constituição, é a questão aí, da saúde e assistência pública. Porque a Constituição de 88 diz que a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e da assistência pública. Então, repara que uma coisa importante, a Constituição, além de garantir os direitos, ela define, né, os atores que vão cuidar, né, desses direitos. Então, aqui está... os direitos vão ser garantidos, esses direitos, né, de saúde, eles vão ser garantidos por quem? Pela União, pelos Estados, pelos municípios. E finalmente aí mais uma citação da Constituição, que é: todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. Então, todo o tema do Enem que tiver essa questão de discriminação, a gente pode se embasar na Constituição para contextualizar essa importância, né, para contextualizar esse direito, né, de não haver discriminação. E aí um detalhe importante sobre a Constituição Federal de 88 é que ela é a 7ª Constituição brasileira e ela é realizada, né, a gente faz essa Constituição passa a ser vigente no Brasil após a ditadura militar, né, que foi de 64 a 85. Então, o fato da gente ter no Brasil, né, várias constituições, né, aliás, a gente tem uma vigente agora, mas vieram outras antes dela, isso mostra que o nosso período, né, que o nosso período histórico está marcado, né, os nossos períodos, né, estão marcados por mudanças, né, instabilidades políticas que fazem uma Constituição não existir mais e ser trocada por outra. Então, por exemplo, no caso da ditadura, a Constituição que valia até aquele momento, ela foi o quê? Suspensa. Então, por que foi suspensa? Porque aqueles direitos não poderiam ser garantidos pela Constituição. Então, a ditadura cancela aquela Constituição e aí a gente entra num outro processo político no Brasil. E aí essa Constituição Federal de 88, ela é a nossa Constituição de agora, justamente porque depois da ditadura a gente precisou estabelecer uma série de direitos que estivessem garantidos por uma carta, né, uma carta maior, que é a Constituição. E por isso a nossa Constituição, ela é essa de 88, né, que então foi relacionada a esse período aí pós-ditadura no Brasil. Bom, outra contextualização muito interessante é a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos. E aí, por exemplo, a Constituição ela se refere aos cidadãos brasileiros. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como, né, o nome está dizendo, ela é universal, né? E assim, no caso, como é que acontece? Essa declaração ela aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando diversos, né, direitos humanos foram violados. Então, teve essa necessidade de se estabelecer uma carta que os países assinassem, e diversos países assinam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, nessa forma de tornar esses direitos universais mesmo, né, maiores aí do que é como se fosse, no caso, fazendo a Constituição, ela tá para os brasileiros, a Declaração Universal tá para todos os países que assinam essa declaração. Então, na Segunda Guerra Mundial ocorreram coisas tão terríveis, né? Aí, por exemplo, a gente vê essa citação aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa terceira colocada aí. Ninguém será submetido à tortura, nem à punição... voltei aqui demais. Ninguém será submetido à tortura, nem à punição ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela coloca isso porque no período da Segunda Guerra Mundial isso aconteceu. Houve tortura, houve punição, houve tratamentos cruéis. Então, a declaração ela vem nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial para inibir uma tentativa, né, de
combater, né, a tortura, combater essas condições, né, que ferem diretamente a dignidade humana. Então ela também fala da questão de todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e que todos os seres humanos nascem livres e iguais em liberdade e direitos. Então, essa declaração ela também pode ser usada como contextualização na redação de vocês, por ela tratar, né, de direitos importantes, universais, básicos, né, aos humanos. Agora eu vou dar exemplos de outros exemplos de contextualização. Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, além da Constituição, a gente tem fatos históricos, por exemplo, revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Científica, manifestações que ocorreram, eventos que tenham acontecido. A gente pode usar também bases filosóficas, então contextualizar com a Grécia Antiga, com o que o Platão disse, com o que Sócrates disse, né, com o que Kant disse, com o que o Iluminismo como movimento em si disse. A gente pode contextualizar com bases sociológicas, aí eu coloquei como exemplo o tripé da sociologia, né, mas também pode ser sociólogos, né, contemporâneos que estejam, né, atuando atualmente. E também a gente pode usar como contextualização, que eu sei que vocês gostam bastante, as referências culturais. Então, filme, folclore, músicas podem ser utilizados como contextualização na redação do Enem. E aí você vê a importância das matérias de história, geografia, filosofia, sociologia, não só na redação do Enem, mas na vida, para a gente fazer essas relações, né, para a gente entender o contexto que a gente vive, como a gente pode atuar e tudo mais. Bom, um exemplo então de contextualização com história, usando fatos, né, históricos. A gente tem aí o exemplo da Natália, com uma redação nota 1000, que é o seguinte, do tema de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ela diz que a utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Então ela pega o tema e fala, olha, mas isso daí não é recente não, vou dar um exemplo histórico. Ainda em 1937, Vargas apropriou-se da divulgação de falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Então ela usa um exemplo histórico para dizer que o tema da redação do Enem não é um tema que está vindo só agora, ele já vem de antes, né? E aí ela dá esse exemplo histórico, né? E ela dá aí no tempo e no espaço. Ela diz então Getúlio Vargas aí no Brasil em 1937. Agora, você também pode fazer uma contextualização histórica sem dar tantos detalhes. Claro que esses detalhes são interessantes para aumentar o repertório sociocultural, mas também pode ser feito dessa forma como o Matheus fez aqui. Dá uma olhadinha. O advento da internet possibilitou um avanço de formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. Então isso é um evento histórico, o advento, né, a criação e a propagação da internet. E ela possibilitou uma série de coisas que ele explica, né, que ele fala, né, que ele cita, que são avanços da forma de comunicação e o maior acesso à informação. Isso também é uma contextualização histórica. Ele poderia, por exemplo, ter colocado, a gente pode, né, também colocar, diante de uma contextualização assim, a gente pode colocar o período que ela aconteceu também. No caso aí, o século XX, né, meados do século XX. Agora vamos para exemplo da filosofia, bases filosóficas, né? A Carolina também, redação nota 1000 desse tema, trouxe o Habermas, que é um filósofo, né, mais atual aí do que aqueles que eu dei exemplo, né, Platão e tal. Bom, acerca disso, é importante trazer o discurso, esse é um parágrafo do desenvolvimento, uma frase só. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Essa ação comunicativa, ela consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Repara o seguinte, esse é a primeira frase do parágrafo do desenvolvimento dela, e ela já está contextualizando com o Habermas. O que ela faz? Ela explica o que é esse conceito de ação comunicativa, porque esse conceito, né, é específico aí do Habermas na sua base filosófica, e não é assim de amplo conhecimento, né, geral. Então ela vai explicar aí. Quando ela explica esse conceito, ela está demonstrando o repertório sociocultural. Ela está mostrando que ela consegue interligar o tema
com o que ela aprendeu de filosofia do Habermas, certo? Então ela explica aí. Depois, nas frases seguintes do desenvolvimento dela, ela vai de fato fazer essa relação. Nessa frase aí ela está explicando, contextualizando o Habermas. Depois ela vai dizer a relação do que o Habermas disse com o tema. Mesma coisa aqui na base sociológica que a Fernanda fez. Ela começou, né, nesse parágrafo do desenvolvimento dizendo o seguinte, que em princípio cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo, né, um sociólogo, né, do nosso tempo, que é o Bauman. Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico aliado ao incentivo ao consumo desenfreado resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e informações atualizadas. Repara que ela teve a mesma estratégia da Carolina. Como assim? Ela pegou o tema e falou, olha, a gente pode analisar o tema pela perspectiva desse sociólogo aqui. E aí ela falou qual é a perspectiva do sociólogo, ela explicou aí qual é a perspectiva. Depois dessas frases, ela vai explicar no desenvolvimento a relação entre a perspectiva desse sociólogo e o tema da redação, que é algo que ela está colocando ali, né? Porque o Bauman não falou exatamente sobre o papel da internet, mas, né, ele não falou exatamente do tema que o Enem está pedindo, mas ele falou sobre coisas relacionadas que ela fazendo o link, né, entre a perspectiva sociológica dele e esse tema do Enem, a gente pode chegar a uma certa conclusão. E ela defende essa ideia. Então, é assim que a gente constrói um parágrafo no desenvolvimento, usando uma contextualização. Outro exemplo de contextualização, né, cultural é a forma de referências culturais. E aí a Fernanda, na introdução, ela começa contextualizando com o filme Matrix. E ela vai, de novo, ela vai explicar aí direitinho como é que é o contextualizar, né, o Matrix aí na redação. Ela explica que no filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Então, ela, nessa primeira frase, ela contextualizou aí o tema da redação através do filme Matrix. Depois, né, nas frases seguintes, né, dessa introdução, ela vai dizer a relação, né, entre o filme Matrix e a manipulação do comportamento do usuário, que é o tema da redação do Enem. Outro exemplo de referência cultural é o que a Carolina usou, né, no começo, na sua introdução também. Ela utilizou uma música do Gilberto Gil. Ela diz que em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para os seus usuários. Aí ela contextualizou com a música. Agora, depois ela vai relacionar aí com o tema. Ela vai dizer, olha, no entanto, com os avanços dos algoritmos e os mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância, né, que o Gilberto Gil falou, vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Enfim, aí ela continua. Repara que ela relaciona o que o Gilberto Gil falou com o contexto que está acontecendo aí. Bem, finalizando aqui a parte de contextualização, que eu mostrei para vocês exemplos da Constituição, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, exemplos históricos, sociológicos, filosóficos e culturais. A dica importante é a seguinte: use em cada um dos 4 parágrafos da redação ou a citação ou a contextualização. Não deixe de utilizar em cada um desses parágrafos, especialmente introdução e os 2 parágrafos do desenvolvimento. Por quê? Porque usando essas citações e se relacionando com a ideia e com o tema, você demonstra repertório sociocultural e você melhora a sua habilidade de argumentar, que é a parte da competência 2, e aumenta seus pontos nela e, consequentemente, nas outras também, porque fica uma redação mais bem estruturada. E aí eu espero que vocês tenham gostado dessa parte de contextualização. E a próxima parte dessa aula é sobre dados estatísticos, que vai ficar no próximo vídeo.